Marcelo, essa sua mãe gorda me dá nojo! As palavras atravessaram meu peito como facadas geladas, enquanto eu permanecia parada no corredor da minha própria casa, segurando as chaves do Honda Civic ainda tremendo na mão. Era 15 de março de 2020, 3h30 da tarde, e eu acabara de descobrir que 45 anos de sacrifícios, 20 anos de viuvez dedicados ao meu único filho e 5 anos fingindo ser uma velhinha dependente, haviam me levado até este momento de pura traição. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Benedita Santos de Almeida, tenho 70 anos e naquele momento específico eu era oficialmente a mulher mais rica de Alphaville, que acabara de ser chamada de mãe gorda que dá nojo pela própria nora. O que a Carla não sabia é que a velhinha inútil que eles sustentavam por caridade controlava um patrimônio de 120 milhões de reais, 15 imóveis em São Paulo, 3 empresas familiares e tinha acabado de fechar, 2 horas antes, a venda de 2 prédios comerciais por 8 milhões à vista. Olha o tamanho dela, parece uma baleia. A voz da Carla continuava ecoando pela sala de estar da minha mansão de 800 metros quadrados, mansão que eu comprara em 2010 por 30 milhões de reais, com o dinheiro que ganhei vendendo minha participação na metalúrgica que construí junto com o meu falecido marido, Carlos. E ainda quer que eu cuide dela na quarentena? Pelo amor de Deus. Encostei-me na parede do corredor, sentindo meu coração acelerar não de dor, mas de uma raiva fria e calculada que não sentia há muito tempo. Durante 5 anos inteiros, desde que enviuvei e me mudei para esta casa, fingi ser uma senhora simples e dependente. Guardei todos os documentos das minhas empresas em um cofre que nem meu próprio filho conhecia. Vesti roupas simples, dirigi carro simples, comi na cozinha enquanto eles jantavam na sala principal. Tudo isso para testar uma única coisa: como minha família me trataria se acreditasse que eu não tinha nada além da pensão do Carlos. Agora, eu tinha minha resposta. Carla, não fala assim. A voz fraca e sem convicção do Marcelo me fez sentir uma náusea profunda. Meu filho, meu único filho, que criei sozinha depois que o pai dele morreu de infarto aos 52 anos. Marcelo, que hoje tinha 43 anos e não conseguia nem defender a própria mãe de humilhações na sua própria casa. Não fala assim o quê? É verdade! A risada cruel da Carla ecoou pelos 2.000 metros quadrados do terreno. Aquela mulher é um peso morto nesta casa, Marcelo. Come que nem um animal. Fica vendo novela o dia inteiro, não serve para nada. Se não fosse a herança que ela vai deixar... E foi neste momento que algo dentro de mim morreu, definitivamente. Não foi dor, não foi tristeza. Foi uma clareza absoluta, cristalina, sobre o que eu precisava fazer. A herança. Claro, era só isso que os mantinha fingindo me amar. A risada do Marcelo, meu próprio filho rindo da humilhação da própria mãe, atravessou meu peito como uma bala. Você tem razão, amor. Mas aguenta aí, né? Mãe não vai durar muito mesmo. Diabetes, pressão alta, é questão de tempo. Agarrei-me no batente da porta para não cair. 43 anos. 43 anos desde que segurei aquele bebê nos braços no Hospital Albert Einstein. 43 anos desde que prometi ao Carlos, no leito de morte dele, que cuidaria do nosso menino para sempre. 43 anos acreditando que amor de mãe era correspondido, que sacrifício era reconhecido, que família era sagrada. Naquele momento, silenciosamente, me afastei da porta e caminhei até meu quarto. Fechei a porta com cuidado, sentei-me na poltrona onde costumava ler antes de dormir e comecei a planejar a maior lição da minha vida. Vocês sabem o que é descobrir que foram enganados durante décadas. É como acordar e perceber que a vida inteira foi um sonho, mas não um sonho bom. É perceber que você construiu castelos na areia enquanto as pessoas que você amava estavam esperando a maré subir para te derrubar. Tirei meu celular do bolso e liguei para Dr. Paulo Mendes, meu advogado há 20 anos.
O homem que cuidava dos meus negócios, que conhecia cada centavo do meu patrimônio, que sabia exatamente quem era Benedita Santos de Almeida antes de eu decidir brincar de velhinha coitadinha. Paulo, sou eu. Dona Benedita, como está? Fechou o negócio dos prédios? Fechei. 8 milhões, à vista, como combinamos. Minha voz saiu estranhamente calma. Paulo, preciso marcar uma reunião urgente. Amanhã de manhã. Claro, dona. Algum problema? Não exatamente um problema. Digamos que chegou a hora de algumas pessoas descobrirem quem elas realmente estão humilhando. Silêncio do outro lado da linha. Dr. Paulo me conhecia há 2 décadas. Ele sabia que quando eu falava naquele tom, algo importante estava para acontecer. Entendi. 9 horas no escritório? Perfeito. E Paulo, traga os documentos de transferência patrimonial. Todos. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu quarto. Lá embaixo, no jardim japonês que eu mesmo desenhei e que custou R$200 mil para ficar pronto, Carla e Marcelo conversavam na varanda. Ela gesticulava irritada, provavelmente continuando a enumerar meus defeitos. Ele balançava a cabeça, concordando com tudo. Abri o armário e peguei uma pasta que ficava escondida atrás das minhas blusas de frio. Dentro dela, todos os comprovantes bancários dos últimos 5 anos, 15 imóveis, gerando aluguel mensal de R$180 mil. 3 empresas com faturamento anual de 20 milhões. Investimentos em renda fixa rendendo 40 mil por mês. E esta casa, avaliada em 30 milhões pelo corretor Marcos Pereira há apenas 6 meses. Sentei-me na cama e comecei a calcular. Se eu vendesse tudo, liquidasse todos os investimentos, quanto tempo levaria? 2 meses? 3? E depois? Para onde eu iria? O que faria com a fortuna que passei a vida inteira construindo para deixar para o Marcelo? Foi quando ouvi passos no corredor. Rapidamente guardei os papéis e fingi estar organizando o guarda-roupa. Mãe! A voz do Marcelo na porta me fez sentir um arrepio de nojo. A senhora chegou? Não escutei o carro. Virei-me para ele com o melhor sorriso que consegui fabricar. Meu filho. 1,80 m, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos iguais aos do pai. Bonito, bem vestido com a roupa que eu pagava, usando o relógio Rolex que dei de presente no aniversário dele no ano passado. 40 mil que saíram da conta que ele acreditava ser da minha pensãozinha. Oi, meu filho. Cheguei sim. Fui resolver umas coisinhas no centro. Que coisinhas, mãe? Ah, a preocupação fingida. A solicitude falsa. Como eu não havia percebido antes? Ah, bobagem. Papelada do banco. Vocês sabem como é complicado essas coisas para pessoas da minha idade. Ele sorriu condescendente. É mesmo, né, mãe? Ainda bem que tem a gente para cuidar da senhora. Cuidar de mim. O homem que 3 minutos atrás estava rindo do meu peso e especulando sobre minha morte estava ali, na minha frente, fingindo cuidar de mim. Onde está a Carla? Perguntei, mantendo o tom doce e maternal que havia aperfeiçoado nos últimos 5 anos. Ah, ela saiu para comprar umas coisas. A senhora sabe como ela é, sempre preocupada com a casa, com a organização. Preocupada com a casa que ela achava que seria dela quando eu morresse. A casa que eu havia comprado com o dinheiro da venda da minha primeira empresa, uma pequena metalúrgica que transformei em império antes de conhecer o Carlos. Que bom, filho. É importante ter uma nora assim, não é? É sim, mãe. A gente tem sorte. Sorte. Eles tinham sorte de ter uma sogra e mãe que financiava a vida de luxo deles sem que soubessem. Sorte de morar numa mansão de 30 milhões. Sorte de usar cartões de crédito sem limite. Sorte de ter empregada doméstica, jardineiro, motorista quando necessário, tudo pago por mim. Sorte de nunca terem trabalhado sério um dia na vida, porque eu sempre mantive o padrão de vida da família. Mãe, a senhora quer que eu peça para a Francisca fazer um lanche? Dona Francisca, a única pessoa honesta nesta casa. Minha empregada há 15 anos, que trabalhava por um salário que eu pagava diretamente da minha conta empresarial. Francisca sabia parcialmente da verdade sobre minha situação financeira. Afinal, ela via as transferências bancárias, os documentos que chegavam pelo correio, as ligações dos meus corretores de imóveis. Não precisa, filho. Vou descansar um pouco. Tá bom, mãe. Qualquer coisa a senhora chama.
Ele saiu do quarto e fechou a porta. Imediatamente peguei meu celular e liguei para Francisca. Dona Benedita? Francisca, você pode vir no meu quarto? Preciso conversar com você. Já vou, dona. 2 minutos depois, ela bateu na porta. Francisca tinha 58 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável, uniforme sempre passado. Mulher séria, trabalhadora, que criara 3 filhos sozinha e nunca me desrespeitara um dia sequer. Senta aqui, Francisca. Ela sentou-se na poltrona ao lado da cama, me olhando com curiosidade. Francisca, em 15 anos trabalhando aqui, você já me viu fazer ou falar alguma coisa ruim para o Marcelo ou para a Carla? Ela me olhou nos olhos, pensativa. Nunca, dona Benedita. A senhora sempre foi muito boa para eles, muito generosa. E eles, como me tratam quando acham que eu não estou vendo? O silêncio de Francisca foi mais eloquente que qualquer palavra. Ela baixou os olhos, mexeu nervosa nas mãos. Dona Benedita, pode falar, Francisca. Eu quero saber a verdade. Dona, eu escuto coisas. Coisas que não deveria escutar. Mas eles falam coisas não muito bonitas sobre a senhora. Que tipo de coisas? Sobre o peso da senhora. Sobre a idade. Sobre... Ela hesitou, claramente desconfortável. Sobre a senhora ser um peso para eles. Fechei os olhos e respirei fundo. Francisca, você sabe que eu pago seu salário, não é? Sei, dona, sempre soube. Você sabe que esta casa é minha, que os carros são meus, que eu sustento esta família? Imagino que sim, dona. Sempre imaginei. Então me diga, por que você acha que eles me tratam assim? Francisca me olhou com uma expressão triste, quase maternal. Dona Benedita, eu acho que eles não sabem de nada disso. Acho que eles acreditam mesmo que a senhora depende deles. E se soubessem? Se soubessem que eu tenho muito dinheiro, que sustento eles há anos, que finjo ser pobre para testar o caráter deles? Aí acho que mudaria tudo, dona. Mudaria para melhor ou para pior? Francisca hesitou novamente. Acho que eles tentariam ser bonzinhos só por interesse, né, dona? Não por amor verdadeiro. E ali estava a resposta que eu não queria ouvir, mas que precisava escutar. Francisca, com sua sabedoria simples e honesta, havia resumido perfeitamente minha situação. Meu próprio filho e minha nora me amavam apenas enquanto acreditavam que eu não tinha nada. O interesse deles era puramente na herança futura, não na pessoa presente. Francisca, se eu sair desta casa, você viria comigo? Seus olhos se arregalaram. A senhora vai embora? Talvez. Estou pensando nisso. Claro que eu iria, dona Benedita. A senhora sempre me tratou bem, melhor que muita família trata. Mesmo se isso significasse deixar o Marcelo e a Carla? Dona, posso ser franca? Claro. Eles nunca foram bonzinhos comigo também. Sempre me trataram como empregada mesmo, sabe? Nunca como pessoa. Só a senhora que me trata com respeito. Sentei-me na cama e segurei as mãos de Francisca. Francisca, o que eu vou te contar agora você não pode repetir para ninguém, está bem? Pode confiar em mim, dona. Eu tenho muito dinheiro, muito mesmo. Empresas, imóveis, investimentos. Tudo que você imagina sobre eu depender deles é mentira. Eu finjo ser pobre há 5 anos para ver como eles me tratariam se achassem que eu não tenho nada. O rosto de Francisca passou por várias expressões. Surpresa, compreensão e, finalmente, uma raiva contida. Então eles sabem que a senhora tem dinheiro e mesmo assim... Não, Francisca, eles não sabem. Eles realmente acreditam que eu sou uma velhinha pobre que depende da caridade deles. E mesmo assim me humilham, me desrespeitam, ficam esperando eu morrer para herdar esta casa. Meu Deus do céu! Hoje eu escutei a Carla me chamando de baleia, de peso morto. Escutei meu próprio filho rindo e dizendo que eu não vou durar muito mesmo. Francisca levou a mão ao peito chocada. Que maldade, dona Benedita! Pois é, e agora eu vou dar para eles exatamente o que eles merecem. O que a senhora vai fazer? Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, Carla havia voltado das compras e conversava animadamente com Marcelo no jardim. Ela ria, gesticulava, parecia a nora perfeita que todos os vizinhos admiravam.
a esposa dedicada que cuidava da sogra idosa com tanto amor. Francisca, amanhã de manhã vou me reunir com meu advogado. Vou começar a organizar minha saída desta casa. A senhora vai vender a casa? Estou pensando nisso. E eles? O que vão fazer? Sorri pela primeira vez no dia. Não foi um sorriso alegre. Foi um sorriso gelado, calculado, cheio de uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Eles vão aprender que subestimar uma velhinha gorda pode custar muito caro. Naquela noite, jantamos os três juntos na sala de jantar principal, como sempre. Carla havia preparado salmão grelhado com legumes, usando os ingredientes que eu comprara, na cozinha que eu pagava, servindo no serviço de jantar que eu escolhera. Marcelo abriu uma garrafa de vinho Cabernet de R$ 1.200, do meu estoque pessoal, que ele achava ser um presente de algum vizinho generoso. Mãe, como foi seu dia? Carla perguntou com aquele tom doce e artificial que eu agora percebia claramente. Tranquilo, filha. Fui ao centro resolver umas coisinhas do banco. Ainda bem que não teve complicação, né? Essas coisas de banco são tão complicadas para pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas. Como se aos 70 anos eu fosse incapaz de administrar minhas próprias finanças. Se ela soubesse que eu havia acabado de fechar um negócio de 8 milhões em 2 horas... É verdade, concordei, cortando um pedaço de salmão. Sorte que tenho vocês para me ajudar. Marcelo sorriu satisfeito. Pode deixar, mãe. A gente sempre vai cuidar da senhora. Sempre. Até eu morrer e eles herdarem tudo, obviamente. Que bom, filho. Família é tudo na vida, não é? É sim, mãe. A gente tem que se cuidar. Se cuidar. Enquanto planejavam minha morte e calculavam quanto tempo ainda teriam que me aguentar. Terminamos o jantar conversando sobre amenidades. O tempo, as notícias da pandemia que começava, os planos para o fim de semana. Uma família normal, aparentemente harmoniosa, compartilhando um momento de intimidade. Mas eu não conseguia parar de pensar na conversa que havia escutado à tarde. Essa sua mãe gorda me dá nojo. As palavras ecoavam na minha cabeça como um disco riscado, lembrando-me constantemente de quem eu realmente era para eles. Depois do jantar, fui para meu quarto e sentei-me na poltrona com um bloco de notas. Comecei a fazer uma lista. Patrimônio atual. 15 imóveis em São Paulo. Valor estimado, 45 milhões. 3 empresas familiares, valor estimado, 35 milhões. Investimentos diversos, valor atual, 25 milhões. Esta casa, valor de mercado, 30 milhões. Contas correntes e poupanças, 5 milhões. Total, aproximadamente 140 milhões de reais beneficiários atuais. Marcelo Santos de Almeida, 100% de herança. Carla Mendoza. Almeida, através do casamento, alterações necessárias. Remoção total de mimeséritos. Beneficiários atuais. Redistribuição para instituições de caridade. Venda da casa atual. Compra de nova residência. Olhei para minha letra, clara e decidida no papel. 40 anos construindo um patrimônio pensando em deixar para meu filho. 40 anos acreditando que estava garantindo o futuro da minha família. 40 anos trabalhando para pessoas que não me respeitavam. E vocês? O que fariam se descobrissem que passaram a vida inteira sustentando pessoas que riem das suas costas? Guardei o bloco na gaveta da cômoda e me preparei para dormir. Amanhã seria o primeiro dia da nova Benedita Santos de Almeida. A mulher que pararia de fingir ser pobre e começaria a agir como a empresária bilionária que sempre foi. Mas antes de deitar, sentei-me novamente e peguei o telefone. Liguei para meu corretor, Marcos Pereira, mesmo sendo quase meia-noite. Dona Benedita? Tudo bem? É muito tarde. Marcos, desculpe o horário, mas preciso saber. Quanto tempo leva para vender uma casa de 30 milhões em Alphaville? Silêncio do outro lado. Dona, a senhora está pensando em vender a casa? Estou mais que pensando, Marcos. Estou decidida. Mas é sua casa há 15 anos. Sua família? Minha família, repeti com amargura. Acabou de me ensinar que não merecem nem o teto que eu pago para eles. Entendo. Marcos conhecia o mercado há décadas e sabia não fazer perguntas desnecessárias quando um cliente estava determinado. Com urgência e preço bom,
Uma semana no máximo. Tenho 3 compradores interessados em casas nesse padrão. Ótimo. Amanhã à tarde você vem aqui fazer a avaliação oficial. Mas, dona, e o Marcelo? Ele sabe? Marcos, há 40 anos eu tomo decisões sem pedir permissão para ninguém. Não vou começar agora. Desliguei e olhei ao redor do meu quarto. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe havia sido escolhido por mim. A cama king size de jacarandá que custou R$ 20.000. O closet planejado que demorou 3 meses para ficar pronto. A vista para o jardim japonês que eu mesma desenhei com um paisagista renomado. Tudo isso seria de outras pessoas em uma semana. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, a piscina refletia as luzes da casa. Quantas noites eu ficara ali olhando Marcelo brincar na água quando criança? Quantas festas de aniversário organizei naquele jardim? Quantos domingos de churrasco com a família que eu acreditava ser feliz? A lembrança me atingiu como um soco. O aniversário de 8 anos do Marcelo. Ele havia pedido uma festa na piscina com todos os amiguinhos da escola. Eu contratei animadores, decoração temática do Batman, um bolo de 3 andares. Gastei R$ 15.000 naquela festa. E no final do dia, quando todas as crianças foram embora, Marcelo veio me abraçar e disse: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento aquele menino doce que me abraçava virou um homem que ria quando a esposa me chamava de baleia?" As lágrimas vieram sem avisar. Não consegui segurá-las. Ali, sozinha no meu quarto, aos 70 anos, chorei como não chorava desde o funeral do Carlos. Chorei pela ilusão perdida, pelos anos desperdiçados fingindo ser pobre, pela família que nunca existiu de verdade. Chorei também de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. Raiva deles por serem tão cruéis. Raiva do destino que me fez descobrir a verdade de uma forma tão dolorosa. Peguei um lenço de papel e sequei o rosto. Não. Benedita Santos de Almeida não ia se permitir ficar na autocomiseração. Eu havia construído um império empresarial partindo do nada. Sobrevivi à morte do marido e criei um filho sozinha. Superei crises econômicas, traições de sócios, dificuldades que derrubaram empresários experientes. Uma nora mal educada e um filho ingrato não iam me derrubar agora. Voltei para a cama, mas o sono não vinha. Minha mente fervilhava com planos, possibilidades, cenários. Como eles reagiriam quando descobrissem? Ficariam chocados, arrependidos ou simplesmente irritados por perderem a herança? Provavelmente irritados. Pessoas que riem dos seus próprios familiares não sentem remorso, sentem apenas frustração quando perdem vantagem financeira. Às 2 da manhã, levantei novamente e peguei meu laptop. Entrei na conta do banco e comecei a revisar meus investimentos. R$ 140 milhões. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Dinheiro que eu ganhei suando, trabalhando 12 horas por dia, tomando decisões difíceis, correndo riscos calculados. E para quê? Para deixar para um filho que me via como peso morto e uma nora que sentia nojo de mim? Abri uma planilha e comecei a calcular quanto custaria minha nova vida. Um apartamento em Higienópolis custaria entre 2 e 5 milhões, dependendo do tamanho. Manutenção mensal, uns R$ 10.000. Viagens, roupas, restaurantes, presentes para quem eu realmente gostava. Francisca merecia uma bonificação especial por todos esses anos de lealdade. E o resto? O resto iria para instituições de caridade. Orfanatos, asilos, hospitais públicos, lugares onde meu dinheiro faria diferença na vida de pessoas que realmente precisavam, não de pessoas que já tinham tudo e ainda assim reclamavam. Fechei o laptop e voltei para a cama. Desta vez, consegui adormecer. Sonhei com Carlos. No sonho, ele estava sentado na poltrona do meu quarto, me olhando com aquele sorriso gentil que eu tanto amava. "Benedita", ele disse no sonho, "você está fazendo a coisa certa." "Você tem certeza, Carlos? É nosso filho." "Nosso filho se perdeu no caminho, meu amor. Você tentou mostrá-lo o valor do caráter, mas ele escolheu o caminho do interesse. Isso não é culpa sua." "Mas e se eu estiver sendo muito radical? E se..." "Benedita,
Ele interrompeu com firmeza. Quantas vezes você foi radical nos negócios? Quantas vezes tomou decisões que todo mundo disse que eram loucura? E quantas vezes deu certo? Acordei às 6 da manhã com uma clareza mental que não sentia há anos. O sonho havia sido tão real que por um momento achei que Carlos realmente estivesse ali. Mas a sensação de paz permaneceu. Levantei, tomei banho, me vesti com cuidado especial. Hoje não era um dia qualquer. Hoje era o dia em que Benedita Santos de Almeida parava de fingir ser outra pessoa. Desci para a cozinha e encontrei Francisca preparando o café da manhã, como sempre. Bom dia, dona Benedita. A senhora dormiu bem? Dormi, Francisca. E você? Bem, obrigada, dona. Sentei-me à mesa da cozinha, não na sala de jantar principal onde Carla e Marcelo tomariam café daqui a pouco. Hoje eu queria ficar longe deles até ter tudo organizado. Francisca, você tem família? Filhos? Tenho 3 filhos, dona. 2 moram em Minas Gerais, um aqui em São Paulo. E eles te visitam? Te tratam bem? O rosto de Francisca se iluminou. Ah, sim, dona. Todo final de semana pelo menos um vem me ver. No mês passado fizeram uma festa de aniversário para mim. Simples, mas com muito carinho. Que bom, Francisca. Família que se ama de verdade é uma bênção. Ela me olhou com curiosidade, notando algo diferente no meu tom. Dona Benedita, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora está bem? Desde ontem percebi que a senhora está... diferente. Sorri para ela. Estou mais bem do que estive nos últimos 5 anos, Francisca. Naquele momento, escutamos barulho na escada. Marcelo descendo para tomar café. Logo em seguida, os saltos da Carla no piso de mármore. Bom dia, família! A voz alegre da Carla ecoou pela casa. Família. A palavra me fez sentir uma pontada de ironia amarga. Bom dia, amor. A voz do Marcelo respondeu. Cadê a mãe? Deve estar dormindo ainda. Coitada, ontem ela parecia meio aérea. Aérea. Eu estava planejando a maior vingança da minha vida, e eles achavam que eu estava aérea. Terminei meu café e subi para o quarto. Em 2 horas, estaria no escritório do Dr. Paulo para começar a transformar minha vida. E Carla e Marcelo não faziam ideia de que a velhinha gorda estava prestes a dar a lição mais cara das suas vidas. Deitei-me na cama pensando em Carlos, meu falecido marido. O que ele diria sobre tudo isso? Ele aprovaria minha decisão ou me acharia muito radical? Carlos sempre fora um homem justo, que valorizava o caráter acima de tudo. Tenho certeza de que ficaria chocado com o comportamento do nosso filho. Carlos, sussurrei no escuro. Acho que chegou a hora de mostrar para o Marcelo quem realmente é a mãe dele. E pela primeira vez em 5 anos, dormi verdadeiramente em paz. O escritório do doutor Paulo Mendes ficava no 23º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Às 9 horas em ponto daquela manhã de terça-feira, 16 de março de 2020, eu estava sentada na poltrona de couro diante da mesa dele, observando-o organizar uma pilha de documentos que representavam 40 anos da minha vida empresarial. Dona Benedita, ele disse ajustando os óculos, preciso confessar que fiquei intrigado com seu telefonema ontem. Em 20 anos de parceria, nunca a vi tão... determinada. Sorri friamente. Paulo, você tem filhos? Tenho. 2. E eles a respeitam? A tratam bem? Ele me olhou com curiosidade. Claro, dona. Por quê? Porque eu descobri ontem que passei 5 anos testando o caráter do meu filho e da minha nora. E eles foram reprovados com louvor. Contei tudo para Paulo. Cada palavra que escutei, cada humilhação, cada momento de desprezo que presenciei nos últimos 5 anos. Vi o rosto dele mudar de curiosidade para choque, depois para uma indignação contida. Meu Deus, dona Benedita, isso é inaceitável. É mais que inaceitável, Paulo. É a prova de que eu criei um monstro, e agora preciso da sua ajuda para corrigir essa situação. Peguei uma pasta que trouxera comigo e coloquei sobre a mesa dele. Quero que você prepare todos os documentos necessários para remover Marcelo e Carla como beneficiários de qualquer coisa que seja minha. Testamento novo, procurações canceladas, tudo. Dona, isso é uma decisão muito drástica. Paulo, interrompi com firmeza. Você é meu advogado há 2 décadas.
Quantas vezes me viu tomar decisões erradas em negócios? Nunca. Então confie em mim agora. Eles me veem como um peso morto. Vou dar para eles exatamente o que querem. Vou morrer para eles. Mas continuarei viva para mim. Paulo suspirou e abriu o bloco de notas. Está bem. Como quer fazer isso? Primeiro, Novo Testamento. Todo o meu patrimônio será dividido entre 3 instituições de caridade que eu escolher. Segundo, procuração geral revogada imediatamente. Terceiro, remoção deles como beneficiários de todos os seguros de vida. Quarto, venda desta casa. A casa de Alphaville? Dona, ela vale 30 milhões. Por isso mesmo, quero vender o mais rápido possível. E onde a senhora vai morar? Já encontrei um apartamento em Higienópolis. Cobertura, 300 metros quadrados, vista linda. 5 milhões à vista. Paulo anotou tudo metodicamente. Dona Benedita, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não sente pena do Marcelo? Apesar de tudo, é seu filho. Fechei os olhos e respirei fundo. Paulo, você sabe o que mais me machuca? Não é o fato de eles me odiarem. É o fato de eles fingirem me amar. Durante 5 anos, eu os observei sendo carinhosos na minha frente e cruéis pelas minhas costas. Isso não é amor, é teatro. E eu me recuso a financiar essa peça por mais tempo. Entendo. Além disso, continuei, eu não estou destruindo a vida deles. Estou apenas parando de sustentá-los. Marcelo tem 43 anos, formação superior, é perfeitamente capaz de trabalhar. Carla também. Se eles realmente se amam, vão conseguir reconstruir a vida sem depender do meu dinheiro. Paulo terminou de anotar e me olhou. Quanto tempo a senhora quer para executar tudo isso? 1 semana. No máximo 2. Dona, isso é muito pouco tempo para movimentações desse porte. Paulo, você se lembra da crise de 2008? Quando o banco quis executar a dívida da metalúrgica? Lembro. Em 3 dias, eu renegociei tudo, consegui novos investidores e ainda comprei 2 empresas concorrentes que estavam falindo. Quando eu quero algo, eu consigo. Ele sorriu. É verdade. A senhora sempre foi assim. Então, comece a trabalhar. Quero todos os documentos prontos até quinta-feira. Saí do escritório às 11 horas com a sensação de alívio que não sentia há anos. Finalmente estava tomando o controle da situação. Finalmente estava parando de ser vítima e passando a ser protagonista da minha própria vida. No caminho de volta para Alphaville, liguei para Marcos Pereira, meu corretor. Marcos, é a Benedita. Você pode vir à minha casa hoje à tarde? Claro, dona Benedita. Que horas? 2 horas. E traga seus compradores interessados em casas de alto padrão. A senhora tem certeza? Ontem à noite pensei que talvez fosse impulso. Marcos, você me conhece há 10 anos. Já me viu ser impulsiva? Nunca. Então 2 horas em ponto. Cheguei em casa ao meio-dia. Marcelo e Carla estavam almoçando na varanda da piscina, usando o serviço de mesa que eu comprara na Europa, bebendo o vinho que eu pagara, aproveitando o jardim que eu mantinha. Oi, mãe, Marcelo disse quando me viu chegando. Como foi o passeio? Passeio. Como se eu fosse uma criança que precisasse sair para se distrair. Foi bom, filho. Resolvi umas questões importantes. Que bom. A senhora estava meio estranha ontem. Estava mesmo? Perguntei, sentando-me à mesa com eles. Em que sentido? Carla respondeu por ele. Ah, dona Benedita, a senhora sabe como é. Às vezes as pessoas da nossa idade ficam um pouco ansiosas. É normal. Nossa idade. Ela tinha 38 anos e falava como se fôssemos contemporâneas. Entendo. E o que vocês fizeram hoje de manhã? Nada demais, Marcelo disse. Conversamos sobre a quarentena, sobre como vamos nos organizar com essa história de pandemia. E chegaram a alguma conclusão? Carla se animou. Sim. Pensamos que seria bom a senhora ficar mais no quarto, sabe? Para se proteger. Nós cuidamos de tudo aqui embaixo. Ficar no quarto. Isolada. Como uma prisioneira na própria casa. Que consideração, comentei secamente. E quanto tempo acham que essa quarentena vai durar? Ah, quem sabe? Marcelo deu de ombros. Podem ser meses. Mas não se preocupe, mãe. A gente cuida de tudo. Eles cuidavam de tudo com o meu dinheiro, obviamente. E se essa pandemia se estender por anos?
Perguntei casualmente. Se eu ficar realmente isolada por muito tempo? Carla e Marcelo trocaram um olhar rápido, um olhar que eu finalmente estava aprendendo a interpretar. Ah, mãe, Marcelo disse. Vamos torcer para que não seja tanto tempo assim. Torcer. Eles estavam torcendo para que eu ficasse isolada o máximo possível. Ou melhor ainda, que eu morresse logo e resolvesse o problema definitivamente. Tem razão. Vou subir para descansar então. Subi para meu quarto e imediatamente liguei para Francisca, que estava lavando louça na cozinha. Francisca, pode vir aqui? 2 minutos depois, ela bateu na porta. Dona, a senhora quer alguma coisa? Quero que você vá até a farmácia comprar uns remédios para mim. Aqui está a lista e o dinheiro. Entreguei para ela um papel com uma lista inventada de medicamentos e R$ 200. Sim, dona. Vou agora mesmo. E Francisca, demore o máximo que puder. Ande devagar, pare para tomar um café, visite alguma amiga. Só volte depois das 4 horas. Ela me olhou intrigada. Tudo bem, dona. Posso perguntar por quê? Porque às 2 horas vai vir um corretor aqui para avaliar a casa. E eu não quero que você esteja presente quando eles descobrirem. Os olhos de Francisca se arregalaram. A senhora vai mesmo vender? Vou. E quando voltar da farmácia, provavelmente vai encontrar o maior barraco que esta casa já viu. Ela sorriu. Dona Benedita, posso falar uma coisa? Claro. Eles merecem tudo que está por vir. Às 2 horas em ponto, Marcos chegou acompanhado de um casal elegante na casa dos 50 anos. Victor e Helena Petrov, empresários russos que moravam no Brasil há 10 anos. Dona Benedita, Marcos disse, estes são os senhores Petrov. Eles procuram uma casa exatamente com essas características. Victor era um homem alto, grisalho, com aquela confiança serena dos milionários. Helena, loira e elegante, tinha o olhar perspicaz de quem entende de investimentos. É um prazer conhecê-la, Victor disse em português quase perfeito. Marcos nos contou maravilhas sobre sua propriedade. O prazer é meu. Vou mostrar a casa pessoalmente. Começamos o tour pelo jardim. Os Petrov ficaram impressionados com o paisagismo, com a piscina, com o espaço gourmet. Helena fez várias perguntas técnicas sobre manutenção, sistemas de segurança, documentação. A senhora tem algum prazo para a venda? Victor perguntou. Preciso vender o mais rápido possível. Questões familiares. Eles se entreolharam. Casais ricos reconhecem problemas familiares à distância. Entendemos perfeitamente, Helena disse com empatia. Estávamos visitando a sala principal quando Marcelo e Carla apareceram. Eles vinham conversando animadamente, mas pararam abruptamente quando viram os estranhos. Mãe? Marcelo perguntou confuso. O que está acontecendo? Marcelo, Carla, estes são Victor e Helena Petrov, e este é Marcos Pereira, corretor de imóveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou pálido. Carla me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Corretor de imóveis? Carla repetiu lentamente. Sim. Eles estão interessados em comprar a casa. Comprar a casa? Marcelo quase gritou. Mãe, que história é essa? Victor e Helena se sentiram desconfortáveis com a atenção. Talvez seja melhor voltarmos outro dia. Victor sugeriu discretamente. Não, eu disse firmemente. Continuem vendo a casa. Esta é uma transação comercial. Mãe, precisamos conversar, Marcelo disse entre dentes. Depois conversamos. Agora estou ocupada com negócios. Continuei mostrando a casa para os Petrov, enquanto Marcelo e Carla nos seguiam em silêncio chocado. A cada cômodo visitado, eu via o desespero crescer nos olhos deles. A casa tem documentação completa? Helena perguntou. Sim, tudo regularizado, IPTU em dia, sem pendências. E qual seria o valor? 28 milhões à vista. Victor e Helena se entreolharam novamente. É um valor muito justo pelo que estamos vendo. 28 milhões? Carla sussurrou, claramente chocada. Era a primeira vez que ela ouvia o valor real da casa onde morava. Fechamos negócio, Victor disse depois de consultar a esposa. Ótimo. Marcos pode cuidar de toda a documentação. Quando a senhora gostaria de fazer a transferência? Helena perguntou. O mais rápido possível. Esta semana, se for viável.
Perfeito para nós também. Depois que os Petrov e Marcos saíram, a bomba explodiu. Você enlouqueceu? Marcelo gritou antes mesmo da porta se fechar completamente. Cuidado com o tom, Marcelo. Que tom? Você vendeu nossa casa. Eu vendi minha casa. Sua casa? Mãe, a senhora mora aqui há 15 anos. Esta é a nossa família. Nossa família? Repeti com ironia. Que interessante. Ontem vocês estavam discutindo como eu sou um peso morto nesta casa. Marcelo empalideceu. Carla ficou boquiaberta. Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando da conversa que vocês tiveram ontem à tarde na varanda. Aquela onde Carla me chamou de mãe gorda que dá nojo, e você riu concordando. O silêncio foi absoluto. Eles se entreolharam com pânico. Mãe, a senhora deve ter entendido errado. Marcelo tentou. Entendi errado? Minha voz subiu uma oitava. Entendi errado quando ela disse que pareço uma baleia. Entendi errado quando você disse que eu não vou durar muito mesmo. Carla tentou se aproximar. Dona Benedita, foi mal entendido. Não chegue perto de mim! Gritei com uma força que não sabia que ainda tinha. Vocês acham que eu sou surda além de gorda? Mãe, por favor, vamos conversar com calma. 43 anos, Marcelo. 43 anos desde que você nasceu. 20 anos desde que seu pai morreu e eu criei você sozinha. E é assim que você me paga? As lágrimas vieram. De raiva, de decepção, de anos de dor acumulada. Mãe, você sabe quanto custa manter esta casa, Marcelo? Sabe quanto eu gasto por mês para sustentar vocês dois? A senhora tem dinheiro? Carla perguntou confusa. Eu tenho 120 milhões de reais, explodi. Eu sou dona de 15 imóveis em São Paulo. Eu tenho 3 empresas. Eu sustento vocês há 5 anos fingindo ser pobre para testar o caráter de vocês. Marcelo sentou-se pesadamente no sofá. Carla levou a mão à boca. Isso é impossível, Marcelo murmurou. É impossível? Você acha que esta casa de 30 milhões caiu do céu? Acha que os cartões que vocês usam são mágicos? Acha que a comida aparece sozinha na geladeira? Mas, mãe, a senhora sempre disse que vivia da pensão do papai. Eu menti. Durante 5 anos, eu fingi ser uma velhinha dependente para ver como vocês me tratariam se achassem que eu não tinha nada. E vocês me mostraram exatamente quem são. Carla começou a chorar. Dona Benedita, eu peço desculpas. Desculpas? Ri amargamente. Vocês acham que é questão de desculpas? Vocês riram da minha aparência. Especularam sobre minha morte, me trataram como lixo na minha própria casa. Mãe, por favor. Marcelo tentou se aproximar. Não, recuei. Não me toque. Vocês perderam esse direito ontem. E vocês? O que fariam se descobrissem que pessoas que vocês amam têm nojo de vocês? Como reagiriam se soubessem que sua própria família está esperando vocês morrerem? Mãe, a gente pode explicar. Explicar o quê, Marcelo? Que vocês são pessoas horríveis que fingiram me amar durante anos? A gente ama a senhora. Mentira, gritei. Vocês amam meu dinheiro, sempre amaram apenas meu dinheiro. Carla tentou uma nova abordagem. Dona Benedita, eu reconheço que falei coisas horríveis ontem. Estava nervosa com a quarentena, estava preocupada. Preocupada com o quê? Com ter que me aturar por mais tempo? Não, preocupada com sua saúde. Mentirosa. Você estava preocupada em ter que cuidar de mim, porque para você eu sou um peso. Isso não é verdade. Carla, pare de mentir. Eu ouvi tudo. Ouvi você dizer que sinto nojo de você. Ouvi você reclamar que como muito. Ouvi você chamando-me de inútil. Marcelo enterrou o rosto nas mãos. Mãe, o que a gente pode fazer para consertar isso? Nada, Marcelo. Absolutamente nada. Como assim nada? A senhora é nossa família. Família? Repeti. Família que humilha, que desrespeita, que especula sobre morte. Essa não é minha definição de família. Mãe, por favor, não faça isso. Fazer o quê? Parar de sustentar pessoas que me desprezam? Parar de fingir que sou pobre para agradar vocês? A senhora não pode vender a casa. A gente mora aqui. Vocês moravam aqui. A partir de sexta-feira, esta casa será dos Petrov. E a gente? Onde vamos morar? Olhei para eles com uma frieza que nem eu sabia que possuía. Não é mais problema meu.
O impacto das minhas palavras foi visível. Marcelo ficou branco. Carla começou a soluçar descontroladamente. Mãe, a senhora não pode nos deixar na rua. Eu não estou deixando vocês na rua. Estou apenas parando de pagar o teto de vocês. Marcelo, você tem 43 anos e formação superior. Carla, você tem 38 anos e sempre se gabou de ser inteligente. Vocês são perfeitamente capazes de se sustentar. Mas mãe, a gente nunca trabalhou. Nunca trabalharam porque eu permitia isso. Mas agora vão ter que aprender. A senhora está nos abandonando? Carla perguntou entre lágrimas. Não, Carla. Vocês que me abandonaram ontem quando riram de mim pelas minhas costas. Naquele momento, Francisca voltou da farmácia. Ela entrou pela porta da cozinha e, ouvindo os gritos, veio até a sala. Dona Benedita, está tudo bem? Está sim, Francisca. Está tudo ótimo. Aliás, Francisca, você gostaria de vir morar comigo no meu apartamento novo? Com muito prazer, dona. Ótimo, porque esta casa foi vendida. Francisca sorriu. Que bom, dona. A senhora merece coisa melhor. Marcelo olhou para Francisca com desespero. Francisca, você pode convencer minha mãe a não fazer essa loucura? Desculpe, Marcelo, mas eu escuto as coisas que vocês falam sobre sua mãe há anos. Ela está fazendo a coisa certa. E assim, aos 70 anos, na minha própria sala, rodeada pelos destroços de uma família que nunca existiu de verdade, eu senti pela primeira vez em décadas que estava realmente livre. Mãe, Marcelo tentou uma última vez. Por favor, repense isso. A gente pode mudar. Mudar? Sorri tristemente. Marcelo, pessoas de 40 anos não mudam. Vocês são quem são. E eu finalmente entendi quem vocês são. E quem somos? Carla perguntou claramente derrotada. Vocês são pessoas que riem dos próprios familiares pelas costas. São pessoas que fingem amor por interesse financeiro. São pessoas que não merecem nenhum centavo do meu suor. Mãe, isso não é justo! Marcelo se levantou do sofá, o rosto vermelho de raiva e desespero. A senhora está jogando fora 40 anos de relacionamento por uma discussão boba. Discussão boba? Repeti, sentindo a fúria subir novamente. Marcelo, você me chamou de peso morto. Riu quando sua esposa disse que eu dou nojo. Eu não ri, eu só não soube como reagir. Ah, não soube como reagir? Minha voz saiu cortante. E qual seria a reação certa quando alguém humilha sua mãe? Ficar em silêncio? Concordar? Rir junto? Eu não. A reação certa, Marcelo, seria defender sua mãe. Seria dizer para sua esposa que ela estava sendo desrespeitosa. Seria ter caráter. Carla se levantou também, desesperada. Dona Benedita, eu juro que não queria dizer aquelas coisas. Estava estressada, nervosa. Carla, quando as pessoas estão estressadas, elas mostram quem realmente são. Você mostrou. Mas eu me arrependo muito. Você se arrepende porque foi descoberta. Se arrepende porque perdeu a herança. Não se arrepende por ter me machucado. Isso não é verdade. Não é? Olhei diretamente nos olhos dela. Carla, me diga uma coisa. Em todos esses anos morando aqui, você alguma vez me agradeceu? Alguma vez reconheceu que eu pago todas as contas desta casa? Ela ficou em silêncio. Alguma vez você se perguntou como uma pensionista pobre consegue manter uma casa de 30 milhões? Mais silêncio. Alguma vez você demonstrou carinho genuíno por mim, sem ser na frente de outras pessoas? As lágrimas dela pararam. Era como se ela finalmente entendesse que não havia escapatória. Vocês sabem qual foi a pior parte de tudo? Continuei, sentindo um peso enorme no peito. Não foi a humilhação. Não foi o desrespeito. Foi perceber que durante 5 anos eu convivi com pessoas que me odeiam. 5 anos compartilhando a mesa, assistindo televisão juntos, conversando sobre trivialidades, enquanto vocês me desprezavam em segredo. Marcelo tentou se aproximar novamente. Mãe, nós não odiamos a senhora. Então o que é? Vocês me amam, mas acham que sou uma baleia gorda? Me amam, mas torcem para eu morrer logo? Não era bem assim. Era exatamente assim, Marcelo. E o pior é que vocês nem têm coragem de assumir. Francisca, que havia testemunhado toda a discussão, se aproximou de mim. Dona Benedita, a senhora quer que eu comece a organizar as coisas para a mudança? Sim, Francisca.
Vamos embalar apenas o que é pessoal. Roupas, documentos, algumas fotografias. O resto fica para os novos donos. Mãe, por favor! Marcelo estava claramente desesperado agora. A senhora não pode fazer isso conosco. Nós somos sua família. Família. Ri amargamente. Marcelo, família verdadeira não humilha. Família verdadeira não finge amor por dinheiro. Família verdadeira não especula sobre morte. Mas a gente cometeu um erro. Um erro? 5 anos de fingimento é um erro? Chamar-me de baleia é um erro? Rir da minha aparência é um erro? A senhora está sendo muito dura. Dura? Explodi novamente. Eu sustentei vocês por 5 anos. Paguei cada conta, cada roupa, cada refeição. E vocês me pagaram com desprezo. A gente não sabia que a senhora tinha tanto dinheiro. E isso justifica me tratar mal? Se eu fosse realmente pobre, seria aceitável me humilhar? Marcelo baixou a cabeça. Finalmente, estava entendendo a extensão do que haviam feito. Mãe, o que a gente pode fazer para consertar? Nada, Marcelo. Algumas coisas não têm conserto. Isso não é justo. A senhora não pode nos jogar fora assim. Jogar fora? Minha voz saiu perigosamente baixa. Marcelo, quem jogou quem fora foi vocês. Ontem, quando riram de mim pelas minhas costas. Carla tentou uma nova estratégia. Dona Benedita, e se a gente fosse para a terapia, para consertar nosso relacionamento? Terapia? Repeti incrédula. Carla, terapia serve para resolver conflitos, não para criar caráter do zero. Mas a gente pode aprender. Vocês têm 43 e 38 anos. Se ainda não aprenderam a respeitar os próprios familiares, não vão aprender agora. A senhora está sendo cruel. Cruel? Senti minha paciência se esgotando completamente. Vocês querem ver crueldade de verdade? Crueldade é uma mulher de 70 anos descobrir que as pessoas que ela ama mais no mundo riem dela pelas costas. Crueldade é perceber que você desperdiçou 5 anos da sua vida fingindo ser outra pessoa para testar pessoas que não prestam. Crueldade é descobrir que sua própria família torce para você morrer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Francisca parou de se mover. Mãe! Marcelo tentou mais uma vez, mas sua voz estava quebrada. Não, Marcelo, não tem mais mãe. Vocês perderam o direito de me chamar assim ontem. A senhora não pode falar sério. Estou falando muito sério. A partir de agora vocês são estranhos para mim. Carla desabou no sofá, soluçando. Isso é um pesadelo. Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo mesmo, Carla. Mas é um pesadelo que vocês criaram. Dona Benedita, por favor, a senhora tem que nos dar uma chance. Uma chance? Olhei para ela com desprezo. Carla, eu dei 5 anos de chances para vocês. 5 anos fingindo ser pobre, observando como vocês me tratariam se achassem que eu não tinha nada. E vocês falharam miseravelmente. Francisca se aproximou novamente. Dona, posso sugerir uma coisa? Claro, Francisca. A senhora devia mudar as fechaduras ainda hoje, antes que eles tentem alguma coisa. Marcelo olhou para Francisca com choque. Francisca, como você pode sugerir isso? Muito fácil, Marcelo. Eu trabalho nesta casa há 15 anos. Eu vi como vocês tratavam sua mãe quando achavam que ninguém estava vendo. Eu escutei as coisas que vocês falavam. Sua mãe está fazendo a coisa certa. Você está sendo comprada por ela. Comprada? Francisca riu. Marcelo, sua mãe sempre me tratou com respeito, sempre me pagou em dia, sempre foi justa comigo. Vocês, por outro lado, me tratavam como mobília, como se eu não fosse gente. Isso não é verdade. Não é? Francisca cruzou os braços. Quantas vezes vocês me agradeceram por alguma coisa? Quantas vezes perguntaram sobre minha família? Quantas vezes me trataram como ser humano ao invés de empregada? Marcelo ficou em silêncio. A resposta era óbvia. Francisca tem razão, eu disse. Vocês não respeitam nem a mim, nem a ela. Não respeitam ninguém. Mãe, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Marcelo? Não é justo uma mulher trabalhar 40 anos para dar conforto ao filho e descobrir que ele não vale nada. Não é justo fingir ser pobre durante 5 anos para ser humilhada na própria casa. Não é justo sustentar pessoas que riem de você pelas costas. Peguei minha bolsa e me dirigi para a escada novamente. Onde a senhora vai?
Marcelo perguntou, claramente desesperado. Fazer as malas. Francisca e eu vamos nos mudar para o apartamento novo na quinta-feira. E a gente? Parei na escada e me virei para eles uma última vez, sentindo um misto de tristeza e alívio. Vocês têm 3 dias para decidir o que vão fazer da vida de vocês. Porque a partir de sexta-feira, vocês não são mais problema meu. Mãe, por favor. A voz de Marcelo estava quebrada, desesperada. Não me chame de mãe. Mães são respeitadas, amadas, cuidadas. Eu fui apenas uma fonte de renda para vocês. Isso não é verdade. Não é? Virei-me completamente para ele. Então me explique uma coisa, Marcelo. Se vocês me amam tanto assim, por que nunca trabalharam? Por que nunca contribuíram financeiramente para esta casa? Por que viveram 5 anos como parasitas? Ele não conseguiu responder. É isso que eu pensava. Subi para meu quarto com a sensação de que finalmente, aos 70 anos, estava começando a viver minha verdadeira vida. Uma vida onde eu não precisaria fingir ser pobre, onde não seria humilhada na própria casa, onde seria respeitada por quem realmente importava. Lá embaixo, ainda podia ouvir os soluços de Carla e as tentativas desesperadas de Marcelo de encontrar uma solução. Mas para mim, a solução já estava encontrada. Eles tinham 3 dias para sair da minha vida, e eu tinha 3 dias para começar a viver de verdade. Quinta-feira, 19 de março de 2020. O dia da minha libertação finalmente chegou. Acordei às 5 da manhã com uma energia que não sentia há décadas. Hoje, eu deixaria para trás 5 anos de mentiras, humilhações e teatrinho familiar. Hoje, Benedita Santos de Almeida voltaria a ser quem sempre foi. Uma empresária de 120 milhões de reais que não precisava da aprovação de ninguém. Francisca e eu havíamos passado os últimos 2 dias organizando a mudança em silêncio. Ela embalou meus pertences pessoais com o cuidado de quem guarda tesouros. Roupas, documentos, as poucas fotografias que eu realmente prezava, especialmente aquelas do Carlos, meu falecido marido, que sempre acreditou no meu potencial empresarial. Marcelo e Carla tentaram me abordar várias vezes durante esses dias. Súplicas, lágrimas, promessas de mudança. Até chegaram a sugerir que eu procurasse um psiquiatra, alegando que eu estava confusa por causa da idade. A audácia deles não tinha limites. Mãe, Marcelo disse na quarta-feira me encontrando na cozinha. A gente conversou e decidiu que vamos todos para a terapia familiar. Vamos resolver isso. Eu o olhei por cima da xícara de café. Marcelo, terapia é para pessoas que querem mudança. Vocês só querem meu dinheiro de volta. Isso não é verdade, não é? Então me explique por que você nunca procurou trabalho em 5 anos morando aqui. Ele ficou sem resposta, como sempre. Na manhã desta quinta-feira, enquanto terminava de arrumar as últimas coisas, recebi uma ligação que mudou completamente meu humor. Era Dr. Paulo, meu advogado. Dona Benedita, tenho uma notícia importante. Fale, Paulo. Lembra que a senhora pediu para eu investigar discretamente a situação financeira do Marcelo e da Carla? Lembro. Eu havia solicitado isso por curiosidade. Queria saber como eles pretendiam se sustentar depois que eu cortasse o auxílio. Bem, descobri algo interessante. Eles têm dívidas, muitas dívidas. Meu sangue gelou. Que tipo de dívidas? Cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos, mais de 200 mil reais em dívidas que estão em nome deles, mas usando esta casa como garantia. Senti uma raiva fria subir pelo peito. Como assim usaram minha casa como garantia? Dona, tecnicamente é possível porque eles moram no endereço há anos, conseguiram comprovar residência e usaram isso para conseguir crédito. É questionável juridicamente, mas... Paulo, interrompi com uma voz perigosamente calma. Me diga exatamente quanto eles devem. 243 mil reais, com juros acumulados. 243 mil reais. Dinheiro que eles gastaram vivendo como ricaços enquanto me humilhavam. Dinheiro que planejavam pagar com a minha herança. Paulo, quero que você resolva essas dívidas hoje. Pague tudo. Dona, você me ouviu. Pague todas as dívidas deles. E em seguida quero que registre tudo como empréstimo que eles me devem, com juros de mercado. Dona Benedita, isso significa que...
Significa que eles me devem R$ 243 mil. E se não pagarem, posso executar a dívida judicialmente. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. A senhora é diabólica. Não, Paulo. Eu sou justa. Eles criaram essas dívidas. Eles que se responsabilizem por elas. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez na semana. Agora eu tinha não apenas o prazer de vê-los sem a herança, mas também a satisfação de saber que eles me deviam quase R$ 250 mil. Às 9 horas, o caminhão da mudança chegou. 3 homens educados e eficientes começaram a carregar nossas coisas. Francisca os supervisionava com a autoridade de quem finalmente se sentia valorizada. Marcelo desceu para a sala quando viu a movimentação. Estava de pijama, cabelos desgrenhados, com aquela aparência de quem não dormiu direito há dias. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Mas nós somos sua família. Marcelo, parei de supervisionar a mudança e me virei para ele completamente. Família verdadeira não usa a casa da mãe como garantia para fazer dívidas sem autorização. O rosto dele ficou branco como papel. Do que a senhora está falando? Estou falando dos R$ 243 mil que vocês devem em cartões e empréstimos. Dívidas que vocês fizeram usando o meu endereço como garantia. Como a senhora? Como a senhora soube? Eu sei de tudo, Marcelo. Sempre soube de tudo. A diferença é que agora eu não finjo mais que não sei. Carla apareceu na escada, ainda de roupão. Do que vocês estão falando? Estou contando para seu marido que acabei de quitar todas as dívidas de vocês. Os olhos dela se iluminaram por um segundo. Dona Benedita, a senhora... Calma, Carla. Não comemorem ainda. Eu paguei as dívidas de vocês para os bancos, mas agora vocês devem para mim. Com juros. A alegria se transformou em desespero instantaneamente. Isso é impossível, Marcelo murmurou. É perfeitamente possível. E legal. Vocês têm 2 opções. Pagam a dívida que têm comigo ou eu executo judicialmente e penho os bens que vocês tiverem. Mas a gente não tem bens. Então vão ter que trabalhar para me pagar. E vocês já imaginaram como é descobrir que as pessoas que vocês sustentam fizeram dívidas enormes às suas custas? Como é realizar que eles não só viviam do seu dinheiro, mas ainda endividaram sua casa? Carla começou a chorar novamente. Dona Benedita, isso é muito cruel. Cruel? Ri amargamente. Carla, cruel foi vocês usarem minha casa para fazer dívidas sem me contar. Cruel foi vocês gastarem R$ 200 mil vivendo como ricos enquanto me chamavam de baleia pelas costas. A gente não sabia que a senhora ia descobrir. Ah, não sabiam? Minha voz subiu uma oitava. Então estava tudo bem fazer dívidas, desde que eu não soubesse? Marcelo tentou uma nova abordagem. Mãe, a gente pode conversar, fazer um acordo. Que tipo de acordo, Marcelo? A gente pode trabalhar para pagar. Mas a senhora não pode nos deixar sem nada. Sem nada? Vocês têm saúde, educação superior, juventude. Isso é muito mais do que muita gente tem. Mas a gente nunca trabalhou. Nunca trabalharam porque eu permitia. Mas aos 43 e 38 anos, já está na hora de aprender. Naquele momento, um dos funcionários da mudança se aproximou. Dona Benedita, terminamos de carregar tudo. Perfeito. Francisca, você está pronta? Sim, dona, só vou pegar minha bolsa. Olhei pela última vez para a sala da minha mansão de 30 milhões. Quantas manhãs tomei café ali? Quantas noites assisti televisão acreditando que estava cercada de amor? Quantos jantares compartilhei fingindo ser uma família feliz? Mãe, por favor. Marcelo fez uma última tentativa. Não faça isso. A gente pode mudar. Mudar o quê, Marcelo? Vocês têm mais de 40 anos. Se até agora não desenvolveram caráter, não vão desenvolver agora. Mas a senhora é nossa mãe. Era sua mãe quando achava que vocês me amavam. Agora sou apenas uma credora cobrando uma dívida. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Francisca me acompanhou, carregando uma pequena mala com seus pertences. Onde vocês vão? Carla perguntou, desesperada. Para nossa nova casa, um lugar onde serei respeitada. E a gente? O que vamos fazer? Parei na porta de entrada, a mesma porta por onde entrei como dona da casa 15 anos atrás, e me virei para eles uma última vez.
Vocês vão fazer o que deveriam ter feito há muito tempo: crescer. O apartamento em Higienópolis era tudo que eu havia sonhado. Cobertura no 22º andar, vista panorâmica de São Paulo, 300 metros quadrados de puro luxo e sofisticação. 3 suítes, escritório, sala de estar com pé direito duplo, cozinha gourmet e uma varanda que dava para ver a cidade inteira. Dona Benedita, Francisca disse, olhando pela janela panorâmica. Que vista linda! É nossa nova casa, Francisca. Nossa e de mais ninguém. Passamos a tarde organizando tudo. Francisca ficou encantada com seu quarto, uma suíte completa com banheiro privativo e varanda própria. Dona, isso aqui é maior que a casa onde cresci. Você merece, Francisca. Merece isso e muito mais. Às 6 da tarde, quando estávamos quase terminando de organizar a cozinha, meu celular tocou. Era Marcelo. Deixei tocar. Tocou novamente. E novamente. A senhora não vai atender? Francisca perguntou. Não tenho nada para falar com ele. O telefone continuou tocando por mais de 1 hora. Mensagens de WhatsApp chegavam uma atrás da outra. Marcelo desesperado, Carla implorando, até tentaram me convencer dizendo que eu estava doente e precisava de ajuda. Finalmente, bloqueei os números deles. Pronto, disse para Francisca. Agora estamos oficialmente livres. Na sexta-feira, recebi uma ligação de Marcos Pereira, meu corretor. Dona Benedita, os Petrov finalizaram a compra. A casa é oficialmente deles agora. Ótimo. E o Marcelo e a Carla? Saíram ontem à noite. Levaram apenas algumas roupas. Deixaram quase tudo para trás. Como esperado. Dona, posso ser franco? Claro. Em 20 anos de profissão, nunca vi uma vingança tão elegante. A senhora foi cirúrgica? Sorri. Não foi vingança, Marcos. Foi justiça. Desligando o telefone, me servi uma taça de vinho, um bordô de R$ 1.000 que comprei para comemorar, e me sentei na varanda para ver o pôr do sol sobre São Paulo. Era incrível como me sentia leve. 50 quilos mais leve, para ser exata. Não por ter emagrecido, mas por ter tirado o peso de fingir ser outra pessoa por 5 anos. Francisca, chamei. Sim, dona. Você tem planos para o fim de semana? Não, dona, por quê? Vamos viajar. Campos do Jordão, talvez, ou a praia. Há quanto tempo você não tira férias? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Faz 5 anos, dona. Então está decidido. Segunda-feira vamos viajar, só nós duas. No sábado de manhã, estava tomando café na varanda quando o porteiro ligou no interfone. Dona Benedita, tem um rapaz aqui embaixo querendo falar com a senhora. Diz que é seu filho. Meu coração acelerou por 1 segundo. Depois, voltou ao normal. Diga para ele que não moro mais aqui. Mas, dona, ele está insistindo. Então chame a segurança. Não quero ser incomodada. Meia hora depois, o porteiro ligou novamente. Dona, o rapaz foi embora, mas deixou uma carta. Não quero a carta. Pode jogar fora. Tem certeza, dona? Absoluta. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Regina, minha antiga vizinha de Alphaville. Benedita, que saudades! Soube que você se mudou. Oi, Regina, é verdade. Estou num apartamento em Higienópolis agora. Nossa, e o Marcelo? E a Carla? Estão vivendo a vida deles. Independentemente. Independentemente? Como assim? Regina, descobri algumas coisas sobre eles que me fizeram repensar nosso relacionamento. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Contei tudo para a Regina. Cada detalhe, cada humilhação, cada mentira descoberta. Ela ficou chocada. Benedita, isso é horrível. Como eles puderam fazer isso com você? Pois é, Regina. 5 anos fingindo ser pobre para descobrir que meu próprio filho não me ama. E agora? O que você vai fazer? Viver minha vida. Pela primeira vez em 5 anos, vou ser eu mesma. Você está certa. Família que não respeita não é família. No domingo, estava organizando meu escritório quando Francisca me trouxe os jornais. Dona, olha só. Na seção de Sociedade do Estado de São Paulo, uma pequena nota. Empresária Benedita Santos de Almeida adquire cobertura em Higienópolis por R$ 5 milhões. Como eles souberam? Perguntei. Deve ter sido o corretor, dona. Essas vendas sempre viram notícia.
Ri alto. Depois de 5 anos fingindo ser pobre, agora todo mundo saberia que eu era rica. Marcelo e Carla provavelmente estavam morrendo de raiva. Na segunda-feira, como planejado, Francisca e eu fomos para Campos do Jordão. Reservei a suíte presidencial do mais luxuoso hotel da cidade. 2 diárias que custaram mais do que muita gente ganha em um mês. Dona Benedita, Francisca disse, admirando a vista das montanhas da varanda da suíte. Isso parece um sonho. É nossa realidade agora, Francisca. Nossa nova realidade. A senhora não sente falta deles? Do Marcelo e da Carla? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei por alguns segundos antes de responder. Sinto falta do filho que eu achava que tinha. Sinto falta da família que eu pensava que éramos. Mas não sinto falta das pessoas que eles realmente são. Entendo. Francisca, você tem quantos anos? 58, dona. E eu tenho 70. Nós duas perdemos anos demais fingindo coisas que não éramos. Eu, fingindo ser pobre. Você, fingindo que não via como eles me tratavam. Agora é hora de vivermos nossa verdade. E qual é nossa verdade, dona? Sorri, olhando para as montanhas cobertas de névoa. Nossa verdade é que somos 2 mulheres livres, independentes, com dinheiro no banco e dignidade intacta. Nossa verdade é que merecemos respeito. Nossa verdade é que família de verdade não humilha, não mente, não usa. Naquela noite, jantando no restaurante do hotel, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Era Carla. Dona Benedita, por favor, me dê uma chance de explicar. Estamos passando por dificuldades. Não temos onde morar. Por favor, me responda. Mostrei a mensagem para Francisca. O que a senhora vai fazer? Nada. Eles fizeram as escolhas deles. Agora vivem as consequências. A senhora não sente pena? Francisca, durante 5 anos eu senti pena de mim mesma. Agora é hora de eles sentirem pena de si próprios. Bloqueei o número novo e voltei a jantar meu salmão grelhado com champanhe Dom Perignon. Na terça-feira, voltamos para São Paulo. No elevador do meu prédio, encontrei minha nova vizinha, doutora Mariana, uma cardiologista aposentada de 75 anos. Dona Benedita, como foi a viagem? Maravilhosa, doutora Mariana. E a senhora? Como passou o fim de semana? Bem, obrigada. Aliás, posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. E, é verdade que a senhora vendeu uma mansão em Alphaville para vir morar aqui? É verdade. Posso perguntar por quê? Geralmente as pessoas fazem o contrário. Sorri. Porque descobri que casa grande não significa família grande. Às vezes, apartamento pequeno com pessoas verdadeiras vale mais que mansão grande com pessoas falsas. Ela me olhou com admiração. Sabe a demissão. Naquela noite, sentada na minha varanda com vista para a cidade, fazendo as contas dos meus investimentos no laptop, calculei quanto eu economizaria por ano sem sustentar Marcelo e Carla. Aproximadamente R$ 400 mil anuais. Dinheiro que eu gastava pagando a vida de luxo deles sem nem perceber. R$ 400 mil que agora eu poderia usar comigo. Viagens, roupas, restaurantes, presentes para pessoas que realmente importavam. Francisca, chamei. Sim, dona. Semana que vem vamos fazer compras. Roupas novas para nós duas. É hora de nos vestirmos como as mulheres independentes que somos. Dona, isso não é necessário. É sim, Francisca. Você passou 15 anos me servindo e nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Agora você é minha companheira, não minha empregada. E companheiras se cuidam mutuamente. Na quarta-feira, Dr. Paulo veio me visitar no apartamento novo. Dona Benedita, preciso parabenizá-la. Em 40 anos de advocacia, nunca vi alguém reverter uma situação tão elegantemente. Obrigada, Paulo. E como estão as coisas com as dívidas deles? Oficialmente, eles devem R$ 243 mil para a senhora. Juros de 2% ao mês, como combinamos. E eles entraram em contato? Tentaram. Mandaram um advogado querendo negociar, mas eu expliquei que dívida é dívida. Ou pagam ou executamos. Perfeito. Dona, posso fazer uma observação pessoal? Claro. A senhora está diferente, mais leve, mais você mesma. É porque finalmente posso ser eu mesma, Paulo. Depois de 5 anos fingindo ser uma velhinha coitadinha,
Finalmente posso voltar a ser a Benedita Santos de Almeida, que construiu um império empresarial. E qual é o próximo passo? Olhei pela janela panorâmica, vendo São Paulo se espalhar até o horizonte. O próximo passo é viver, Paulo. Simplesmente viver. Naquela quinta-feira, exatamente uma semana depois da mudança, estava organizando meu closet quando Francisca veio me avisar que havia alguém na portaria. Dona, é uma senhora. Diz que é mãe da Carla. Meu sangue gelou. A mãe de Carla. Eu a conhecia vagamente. Uma senhora simples, viúva, que morava em Osasco. O que ela quer? Quer falar com a senhora sobre a Carla. Pensei por alguns segundos. Curiosidade venceu a irritação. Mande ela subir. 10 minutos depois, Dona Eunice estava sentada na minha sala, claramente intimidada pelo luxo do apartamento. Dona Benedita, ela disse com voz trêmula, Eu vim pedir desculpas. Desculpas pelo quê, Dona Eunice? Pela Carla, pelo que ela fez com a senhora. A senhora sabe o que ela fez? Sei. Ela me contou tudo, chorando, desesperada. Dona Benedita, eu criei a Carla para respeitar os mais velhos. Não sei onde foi que errei. Senti uma pontada de compaixão pela mulher. Era visível que ela estava sofrendo. Dona Eunice, o que sua filha fez não é culpa da senhora. Mas é sim. Se eu tivesse educado ela melhor... Carla tem 38 anos. As escolhas dela são responsabilidade dela, não sua. Dona Benedita, eles estão passando dificuldades. Estão morando num quarto alugado em Cidade Tiradentes. Não tem dinheiro nem para comer direito. Cidade Tiradentes. Do luxo de Alphaville para a periferia de São Paulo. A queda havia sido brutal. Dona Eunice, eles criaram essa situação. Agora precisam resolver. Mas a senhora podia ajudar? Ajudar? Levantei-me da poltrona. Dona Eunice, eu ajudei durante 5 anos. Paguei casa, comida, roupas, carros, cartões de crédito. E como eles me pagaram? Rindo da minha aparência pelas costas. Eu sei, dona. Eu sei que eles erraram feio. Erraram? Dona Eunice, eles me humilharam na minha própria casa. Me chamaram de baleia, de peso morto. Riram quando eu não estava vendo. A mulher começou a chorar. Eu peço perdão em nome dela. O perdão da senhora eu aceito. Dela não. Dona Benedita, por favor. Dona Eunice, sentei-me novamente. Deixe-me contar uma coisa para a senhora. Eu fingi ser pobre durante 5 anos para testar o caráter deles. Queria ver como me tratariam se achassem que eu não tinha dinheiro. E eles falharam miseravelmente. Mas agora eles sabem a verdade. Agora eles sabem que perderam uma herança de 120 milhões de reais. A dor deles não é remorso, é prejuízo. Dona Eunice ficou em silêncio por alguns minutos. A senhora tem razão, ela disse finalmente. A senhora tem toda a razão. Dona Eunice, a senhora parece uma pessoa decente. Não se culpe pelos erros da sua filha. Obrigada, dona. E posso pedir uma coisa? Pode. Se um dia a senhora mudar de ideia, se um dia quiser dar uma chance para eles... Não vou mudar de ideia, Dona Eunice. Algumas coisas não têm volta. Depois que ela saiu, fiquei na varanda pensando. Era triste ver uma mãe sofrendo pelos erros dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, era reconfortante saber que minha decisão estava certa. Eles estavam em Cidade Tiradentes, descobrindo como é viver sem meu dinheiro. Eu estava em Higienópolis, descobrindo como é viver sem humilhação. Naquela noite, liguei para Dr. Paulo e contei sobre a visita de Dona Eunice. Paulo, você acha que estou sendo muito dura? Dona Benedita, posso ser franco? Sempre. Em todas as situações familiares que acompanhei nos meus 40 anos de carreira, nunca vi uma traição tão cruel quanto a que eles fizeram com a senhora. Humilhar alguém que sustenta você é a pior forma de ingratidão. Às vezes tenho a sensação de que sou uma má pessoa. Má pessoa? Dona Benedita, má pessoa é quem ri da aparência da própria mãe. Má pessoa é quem usa a casa de quem ama como garantia para dívidas sem autorização. Má pessoa é quem vive às custas de alguém e ainda por cima reclama. Obrigada, Paulo. Eu precisava ouvir isso. A senhora fez a coisa certa. E pode ter certeza, se eles realmente mudassem, teriam procurado a senhora para se desculpar genuinamente,
não para pedir dinheiro. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada de Viktor Petrov, o russo que comprou minha casa. Dona Benedita, como está? Espero que esteja satisfeita com o apartamento novo. Muito satisfeita, Victor. Obrigada por perguntar. Dona, ligo porque aconteceu algo aqui que achei que deveria saber. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ontem à noite, um homem tentou entrar na propriedade. Disse que era seu filho e que havia esquecido algumas coisas. Os seguranças não permitiram, claro, mas ele ficou muito alterado. Marcelo, ainda tentando se aproximar, mesmo depois de tudo. Victor, lamento muito o inconveniente. Esse homem não tem mais direito algum sobre a propriedade. Imaginei. Mas fiquei preocupado. Ele parecia desesperado. Disse que a senhora estava doente e que ele precisava cuidar da senhora. Doente? Ri amargamente. Victor, eu estou mais saudável agora do que estive nos últimos 5 anos. Ótimo. Mas achei melhor avisar. Se precisar, posso fornecer imagens da câmera de segurança. Não será necessário. Obrigada por me informar. Depois de desligar, fiquei pensando na audácia de Marcelo. Primeiro, me humilhou. Depois tentou me convencer de que eu estava louca. E agora, inventava que eu estava doente para justificar sua presença na casa, que já não era mais minha. Francisca, chamei. Sim, dona. Lembra quando você disse que eles mereciam tudo o que estava por vir? Lembro. Agora entendo por que você falou isso. Você sempre soube que tipo de pessoas eles eram. Dona, em 15 anos trabalhando naquela casa, eu vi muita coisa. Vi como eles falavam da senhora quando achavam que ninguém estava ouvindo. Vi como eles gastavam seu dinheiro sem o menor pudor. Vi como eles planejavam o futuro contando com sua herança. Por que nunca me contou? Por que não era meu lugar, dona? E porque eu sabia que um dia a senhora descobriria sozinha. E você estava certa. No fim de semana, recebemos a visita de doutora Mariana, minha vizinha médica. Ela trouxe vinho e queijos franceses para um jantar improvisado. Benedita, ela disse, servindo-se de um camembert delicioso. Posso fazer uma observação? Claro. Você está irradiando uma energia completamente diferente de quando se mudou. Mais leve, mais... você mesma. É porque finalmente posso ser eu mesma. Conte-me mais sobre isso. Contei tudo para Mariana. A médica me ouviu atentamente, demonstrando indignação quando necessário. Benedita, do ponto de vista médico, o que você fez foi essencial para a sua saúde mental. Viver em um ambiente de humilhação constante pode causar depressão, ansiedade, até doenças físicas. Eu sentia isso. Nos últimos meses, estava sempre cansada, sempre tristonha. Era o estresse emocional. Agora você removeu a fonte do problema. Às vezes me pergunto se não deveria dar uma segunda chance. Benedita, quantas chances você deu a eles? 5 anos inteiros. Então você já foi mais que generosa. Agora é hora de cuidar de você. Na segunda-feira, uma semana após a visita de Dona Eunice, recebi uma carta registrada. Era de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Abri com curiosidade. Excelentíssima Senhora Benedita Santos de Almeida. Representamos os interesses do Sr. Marcelo Almeida e da Sra. Carla Mendoza Almeida em questão de natureza familiar urgente. A carta continuava com linguagem jurídica pomposa, mas o conteúdo era simples. Eles estavam me processando, alegando abandono de incapaz e coação psicológica. Queriam que um juiz me obrigasse a sustentá-los e revertesse a venda da casa. Liguei imediatamente para Dr. Paulo. Paulo, acabei de receber uma pérola. Eles estão me processando. Por qual motivo? Li a carta inteira para ele. Dona Benedita, pode ficar tranquila. Esse processo não tem fundamento legal. Marcelo tem 43 anos e Carla tem 38. Nenhum dos dois é incapaz. E descobrir que pessoas que você sustenta riem de você pelas costas não é coação, é realidade. Eles podem conseguir alguma coisa? Nada. Mas vamos responder à altura. Vou anexar à nossa defesa todas as evidências das dívidas que eles fizeram sem sua autorização, os comprovantes dos gastos excessivos que fizeram com seus cartões e um relatório detalhado de como eles a tratavam. E sobre a casa? A venda foi totalmente legal.
Eles não têm direito algum sobre o imóvel. Ótimo. E Paulo? Sim? Quero reconvir. Se eles querem briga judicial, vou dar para eles. Reconvir com que base? Uso indevido da minha propriedade como garantia, danos morais por humilhação e cobrança das dívidas que paguei por eles. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Benedita, isso pode chegar a mais de R$ 500.000 em indenização. Perfeito. Talvez assim eles aprendam que ações têm consequências. E pela primeira vez em 5 anos, eu estava exatamente onde queria estar. Lutando por minha dignidade, defendendo meu direito ao respeito e provando que uma velhinha gorda pode ser muito mais perigosa do que eles imaginavam. 6 meses depois. Setembro de 2020. Estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando chá e admirando o pôr do sol dourado sobre São Paulo, quando o doutor Paulo chegou com uma pasta volumosa e um sorriso vitorioso no rosto. Dona Benedita, ele disse, acomodando-se na poltrona ao meu lado. Tenho excelentes notícias. Conte tudo, Paulo. O juiz julgou improcedente a ação deles, completamente improcedente. E melhor ainda, acatou nossa reconvenção integral. Senti meu coração acelerar. O que isso significa exatamente? Significa que Marcelo e Carla foram condenados a pagar R$ 520.000 em danos morais, mais as dívidas originais de R$ 243.000, totalizando R$ 763.000 que eles devem para a senhora. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. R$ 763.000, uma quantia que eles jamais conseguiriam pagar. E se eles não pagarem? Aí que vem a parte mais interessante. Como eles não têm bens, o juiz determinou penhora de salários futuros. Eles vão trabalhar para pagar essa dívida pelo resto da vida. Pelo resto da vida? Com juros e correção monetária? Provavelmente sim, a não ser que ganhem na loteria. Ri pela primeira vez em meses. Paulo, você tem certeza de que isso é legal? Completamente legal. E mais. O advogado deles ainda tentou alegar que a senhora estava senil e que a venda da casa havia sido irregular. O juiz ficou tão irritado com essa alegação que aumentou a indenização por danos morais. Como eles reagiram? Marcelo desabou no tribunal. Carla teve uma crise de choro. Foi bem dramático. Senti uma pontada de algo que não consegui identificar. Não era exatamente pena, mas também não era satisfação completa. Paulo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você acha que eu exagerei? Ele me olhou com seriedade. Dona Benedita, em 40 anos de advocacia, já vi muitas injustiças. Mas humilhar alguém que te sustenta, usar a casa dessa pessoa como garantia para dívidas sem autorização e ainda por cima processar essa pessoa, alegando que ela é incapaz? Isso não é apenas ingratidão, é maldade pura. Às vezes me pergunto se o quê? Se deveria ter deixado passar? Dona, a senhora ensinou para eles a lição mais importante da vida. Ações têm consequências. Naquela noite, sozinha no meu escritório, olhei para o retrato do Carlos na minha mesa. Que ele diria sobre tudo isso? Ficaria orgulhoso de mim? Ou acharia que fui longe demais? Carlos, sussurrei para a fotografia. Será que fiz a coisa certa? Como sempre acontece quando converso com ele, parecia ouvir sua voz. Benedita, você defendeu sua dignidade. Isso nunca está errado. Na manhã seguinte, Francisca me trouxe o café com uma expressão estranha no rosto. Dona Benedita, tem alguém na portaria? É o Marcelo. Meu sangue gelou. O que ele quer? Diz que quer falar com a senhora, que é importante. Pensei por alguns segundos. Curiosidade venceu a irritação, como sempre. Mande ele subir, mas você fica aqui comigo. Sim, dona. 10 minutos depois, Marcelo estava na minha sala. Estava irreconhecível. Magro, cabelos compridos e desgrenhados, roupas simples e velhas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Mãe, ele disse com voz quebrada. Sou Dona Benedita para você. Dona Benedita, então. Eu vim me desculpar. Desculpar-se pelo quê, especificamente? Por tudo. Pelo que falei, pelo que a Carla falou, por ter usado sua casa como garantia, por ter processado a senhora. Observei o rosto dele. Havia algo diferente.
Uma humildade genuína que eu nunca havia visto antes. Continue. Dona Benedita, estes 6 meses foram os piores da minha vida. Estou trabalhando numa fábrica, 12 horas por dia. Carla está trabalhando como faxineira. A gente mora num quarto de pensão. E eu finalmente entendi o que a senhora tentou me ensinar a vida toda. Entendi o valor do trabalho, o valor do dinheiro, o valor do respeito. Entendeu mesmo? Ou está dizendo isso porque precisa de dinheiro? Ele baixou a cabeça. Eu mereço essa desconfiança. Merecem. Dona Benedita, eu não vim aqui pedir dinheiro. Vim pedir perdão. Perdão por quê? Por me chamarem de baleia? Por rirem da minha aparência? Por usarem minha casa para fazer dívidas? Por me processarem? Seja específico. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Por tudo isso. Por ter sido um filho horrível. Por ter permitido que minha esposa a humilhasse. Por ter vivido às suas custas sem valorizar. Senti meu coração amolecer um pouco, mas mantive a postura firme. Marcelo, você tem 43 anos. Levou 43 anos para entender coisas básicas como respeito e gratidão? Eu sei que é tarde demais. É tarde demais para quê? Para eu voltar a sustentar vocês? É tarde demais para isso. Não, dona. É tarde demais para eu ter sido o filho que a senhora merecia. Essa resposta me pegou desprevenida. Era a primeira vez em décadas que Marcelo assumia responsabilidade por algo sem tentar justificar. E a Carla? Como ela está? Destruída, chorando todos os dias. Ela sabe que perdeu a melhor sogra que poderia ter. A melhor sogra? Ri amargamente. Marcelo, ela me chamou de baleia. Disse que eu dava nojo. Como isso se concilia com eu ser uma boa sogra? Não se concilia. Foi maldade pura. E eu fui ainda pior por não ter defendido a senhora. Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando-o. Havia algo genuíno na dor dele. Não era apenas o desespero financeiro. Era remorso real. Marcelo, o que você espera desta conversa? Nada, dona. Só queria que a senhora soubesse que eu entendi. Entendi que perdi a melhor mãe do mundo por ser um idiota orgulhoso e ingrato. E o que pretende fazer com esse entendimento? Viver com ele, trabalhar para pagar nossas dívidas, tentar ser uma pessoa melhor. Sem a minha ajuda? Sem a sua ajuda. A senhora já nos ajudou demais. Agora é nossa vez de aprender a ser adultos. Olhei para Francisca, que observava tudo em silêncio. Ela balançou a cabeça discretamente, como se dissesse, seja cautelosa. Marcelo, se eu acreditasse em você, se eu desse uma nova chance, o que mudaria? Nada, dona. Como assim nada? Porque a senhora não deveria dar uma nova chance, não depois do que fizemos. Algumas coisas não têm perdão. Essa resposta me chocou. Esperava súplicas, promessas, tentativas de manipulação. Não esperava essa aceitação madura da consequência. Você realmente acredita nisso? Acredito. A senhora nos deu 5 anos de chances. Nós desperdiçamos todas. E vocês, o que fariam no meu lugar? Dariam uma nova oportunidade para alguém que demonstrou mudança genuína? Ou manteriam a distância por autopreservação? Marcelo, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu fosse realmente pobre, como vocês acreditavam, vocês me tratariam melhor agora? Ele pensou por vários segundos. Honestamente? Provavelmente não. Provavelmente eu continuaria sendo o mesmo filho egoísta. Por que está sendo honesto agora? Porque perder a senhora me ensinou que mentir só piora as coisas. E porque a senhora merece honestidade, mesmo que tarde. E a Carla? Ela mudou mesmo ou só está desesperada? Um pouco dos dois. Ela mudou, mas também está desesperada. A diferença é que agora ela entende por que está desesperada. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus 8 milhões de habitantes, cada um lutando suas próprias batalhas, aprendendo suas próprias lições. Marcelo, você sabe quanto vocês me devem? 763 mil reais. Vocês pretendem pagar? Vamos tentar. Vai levar décadas, mas vamos tentar. E se eu perdoasse essa dívida? Seus olhos se iluminaram por um segundo, depois se apagaram. A senhora não deveria fazer isso. Por que não? Porque nós precisamos pagar. Precisamos sentir o peso das nossas escolhas.
Virei-me para ele, surpreendida. Essa é uma resposta muito madura. Aprendi com a melhor professora, mesmo que tenha levado 43 anos para entender a lição. Sentei-me novamente e o observei por alguns minutos. O filho que estava diante de mim era diferente do homem que riu quando a esposa me chamou de baleia. Havia sofrimento real, crescimento real, mudança real. Marcelo, vou fazer uma proposta. Não precisa fazer nada, dona. Eu só queria pedir desculpas. Vou fazer mesmo assim. Vou perdoar metade da dívida, 300 mil reais. O resto vocês pagam trabalhando. Dona Benedita, mas isso não significa que voltaremos a ser família. Isso não significa que vou sustentar vocês novamente. Isso não significa que esqueço o que aconteceu. Eu entendo. Significa apenas que reconheço que vocês estão tentando mudar e que todo mundo merece uma chance de corrigir os próprios erros. As lágrimas dele recomeçaram. Obrigado, muito obrigado. Não me agradeça, Marcelo. Prove que merece essa chance. Como? Trabalhando, pagando suas dívidas, vivendo honestamente e nunca mais humilhando ninguém. Eu prometo. Não prometa para mim. Prometa para você mesmo. Ele se levantou para sair. Dona Benedita? Sim? A senhora pode não me perdoar nunca, mas eu queria que soubesse. A senhora foi a melhor mãe que um filho poderia ter. O problema nunca foi a senhora. O problema sempre fui eu. Depois que ele saiu, fiquei na varanda processando a conversa. Francisca se aproximou com 2 xícaras de chá. Dona, a senhora fez a coisa certa. Você acha? Acho. Ele estava diferente, mas humano. Francisca, você acha que pessoas realmente mudam? Acho que algumas pessoas mudam quando a vida as obriga. E acho que ele foi obrigado. E você? Se arrepende de ter ficado comigo ao invés de ficar com eles? Dona Benedita, ela sorriu. Eu nunca fui mais feliz na vida. Pela primeira vez, me sinto respeitada, valorizada. A senhora me deu dignidade. Você sempre teve dignidade, Francisca. Eu só parei de deixar que outros a desrespeitassem. 3 meses depois, recebi uma carta. Era de Carla. Dona Benedita, sei que não mereço sua atenção, mas preciso dizer algumas coisas. Primeiro, peço desculpas por cada palavra cruel que disse sobre a senhora. Não há justificativa. Segundo, obrigada por perdoar parte da nossa dívida. Isso nos deu esperança. Terceiro, a senhora estava certa sobre tudo. Nós éramos parasitas egoístas que não valorizavam sua generosidade. Quarto, prometo que vamos pagar cada centavo que devemos. Não pelo dinheiro, mas pela lição. Com admiração e remorso, Carla. Mostrei a carta para Francisca. O que a senhora acha? Acho que eles finalmente entenderam o que perderam. É triste, não é? Precisaram perder tudo para valorizar o que tinham. Dona, algumas pessoas só aprendem do jeito difícil. E eu? Aprendi alguma coisa com tudo isso? Aprendeu que a senhora é mais forte do que imaginava. Aprendeu que merece respeito. Aprendeu que não precisa fingir ser outra pessoa para ser amada. Sabe o que mais aprendi, Francisca? O quê? Que família verdadeira não é sobre sangue. É sobre respeito, carinho, lealdade. Você é mais família para mim do que eles jamais foram. Os olhos de Francisca se encheram de lágrimas. Dona, a senhora também é família para mim. No primeiro aniversário da minha mudança para Higienópolis, organizei uma pequena festa. Convidei Dr. Paulo, Marcos, o corretor, doutora Mariana, Victor e Helena Petrov, alguns vizinhos que se tornaram amigos e, claro, Francisca. Benedita, disse Dr. Paulo, brindando com champanhe. 1 ano atrás você estava sendo humilhada na própria casa. Hoje está cercada de pessoas que realmente te respeitam. Paulo, há 1 ano eu era uma atriz interpretando uma velhinha coitadinha. Hoje sou eu mesma. E como se sente sendo você mesma? Perguntou doutora Mariana. Leve, livre, feliz. Victor se aproximou. Dona Benedita, posso contar uma coisa? Claro. Quando compramos sua casa, Helena e eu ficamos intrigados. Por que alguém venderia uma mansão para morar num apartamento? Agora entendemos. Entendem o quê? Que casa é onde você é respeitado. Onde você pode ser você mesmo. Onde você é amado de verdade. Helena concordou. Sua casa anterior pode ter sido maior, mas esta aqui tem algo que a outra não tinha.
O quê? Paz. Naquela noite, sozinha na varanda, olhando as luzes da cidade, fiz um balanço da minha vida. Aos 71 anos, estava mais feliz do que aos 65. Tinha menos pessoas ao meu redor, mas todas me respeitavam genuinamente. Tinha uma casa menor, mas onde me sentia em casa. Tinha uma família menor, mas verdadeira. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Marcelo. Dona Benedita, acabamos de depositar mais uma parcela da dívida. Já são 20 mil reais pagos. Ainda faltam muito, mas vamos conseguir. Obrigado por ter me ensinado o valor do trabalho. Feliz aniversário de mudança. Sorri. Eles estavam realmente tentando. Era um começo. 2 anos depois, em 2022, Francisca e eu estávamos voltando de uma viagem à Europa quando encontramos Marcelo e Carla no aeroporto de Guarulhos. Eles estavam diferentes, mais magros, mais simples, mas havia algo novo em seus rostos. Dignidade. Dona Benedita? Carla me chamou hesitante. Parei e me virei para eles. Como estão? Bem, dona. Trabalhando muito, mas bem, Marcelo respondeu. Já pagaram quanto da dívida? 120 mil reais. Ainda faltam muito, mas não vamos desistir. Olhei para eles com atenção. Não havia mais aquela arrogância de quem vive às custas dos outros. Havia humildade genuína. Estou orgulhosa de vocês. Carla começou a chorar. Dona Benedita, eu... Não precisa dizer nada, Carla. Suas ações falam mais que palavras. A gente pode ter esperança de um dia ter a senhora de volta na nossa vida? Pensei por alguns segundos. Vocês já têm. Não como antes, mas têm. Quando eu vejo vocês trabalhando honestamente, quando vejo vocês assumindo responsabilidade, eu sinto, não amor como antes, mas respeito. E respeito é um bom começo. No táxi a caminho de casa, Francisca comentou. Dona, eles mudaram mesmo. Mudaram, mas algumas cicatrizes nunca saram completamente. A senhora não os perdoa? Francisca, perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser como antes. Perdoar significa aceitar que eles são pessoas diferentes agora e torcer para que continuem assim. E a senhora? Como se sente agora? Olhei pela janela do táxi, vendo São Paulo passar lá fora. Minha cidade, minha vida, minha escolha. Me sinto completa. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Aprendi que respeito não se negocia. Aprendi que família verdadeira é quem fica do seu lado nos momentos difíceis, não quem aparece só quando precisa de alguma coisa. E o futuro? O futuro é meu, Francisca. Nosso. Vamos continuar viajando, aproveitando a vida, sendo nós mesmas. E se Marcelo e Carla continuarem mudando, quem sabe um dia possamos ser uma família de novo. Diferente, mas família. A senhora não sente mais raiva? Não, Francisca. Raiva é um peso que eu escolhi não carregar mais. Eles fizeram as escolhas deles, eu fiz as minhas. A vida seguiu para todos nós. E se pudesse voltar no tempo? Não voltaria, porque tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo que aquele 15 de março de 2020 foi o melhor dia da minha vida. O dia em que parei de fingir ser pobre e voltei a ser rica. Rica em dinheiro, rica em dignidade, rica em autoestima. Marcelo e Carla continuam pagando a dívida. Nos falamos ocasionalmente, com respeito mútuo, mas sem intimidade. Eles aprenderam a trabalhar, a valorizar o que têm, a respeitar os outros. Eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Francisca e eu somos verdadeiras companheiras agora. Viajamos juntas, rimos juntas, cuidamos uma da outra. Ela não é mais minha empregada, é minha família escolhida. E vocês que acompanharam essa história até aqui, espero que tenham aprendido algo comigo. Nunca aceitem humilhação de ninguém, mesmo que seja família. Nunca fingem ser menos do que são para agradar outros. E nunca esqueçam que dignidade não tem preço. Algumas vezes, ser chamada de velhinha gorda foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque me acordou para uma verdade que eu vinha ignorando há 5 anos. Eu merecia coisa melhor. E consegui. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece ser respeitado.
especialmente por quem deveria amar você incondicionalmente.